Olá, me chamo Moisés, sou atuário interno da Fundação Elos. Vou estar apresentando o resultado da avaliação atuarial do Plano BD Eletrosul. Então, nós iniciamos com a estatística populacional desse plano. Então, esse plano conta com 325 participantes ativos, 811 participantes aposentados e 121 pensionistas. Isso dá um total de 1.257 participantes nesse plano. Próximo slide, a gente traz os fatos relevantes que ocorreram no ano de 2022 desse plano. Então, nós iniciamos com alteração de taxa de juros. Então, a gente passou de uma taxa de 5,09 em 2021 para uma taxa de 5,24 em 2022. Isso representou um impacto no plano de pouco mais de 31,6 milhões. Então, só relembrando, o aumento da taxa de juros ele é algo positivo para o plano. Por quê? Porque ele reduz os compromissos desse plano, os compromissos futuros desse plano. Então, a alteração, o aumento da taxa de juros é algo positivo para o plano. Então, trouxe esse resultado positivo, essa alteração de 5,09 para 5,24. Então, relembrando, outro fato relevante que nós tivemos foi o equacionamento de déficit do exercício de 2021. O Conselho Deliberativo aprovou em novembro de 2022 o plano de equacionamento com um valor mínimo. Esse valor mínimo de equacionamento foi um valor de 131,7 milhões. O prazo de equacionamento foi de 18,3 anos, o que dá um total de 219 meses. E o valor ele ficou 50% de responsabilidade para a patrocinadora e 50% de responsabilidade para os participantes assistidos. Isso dá um total aproximado de 65,8 milhões. No próximo slide, a gente apresenta as possibilidades de resultado que pode ter um plano, um plano na categoria de plano de benefício definido. Então, o primeiro deles é um plano em equilíbrio, que é quando a gente tem o patrimônio de cobertura igual às provisões matemáticas, ou seja, o patrimônio que nós temos é igual aos nossos compromissos futuros com pagamento de benefícios. Isso é uma situação de equilíbrio, quando os dois são exatamente iguais. Nós temos outra situação, que é a de um superávit, que é quando o nosso patrimônio de cobertura ele é maior do que o nosso passivo com as provisões matemáticas, ou seja, a gente tem mais patrimônio de cobertura do que compromissos futuros com pagamento de benefícios. E nós temos o terceiro cenário, que seria um déficit, que é quando nós temos um patrimônio de cobertura menor do que as nossas provisões matemáticas, ou seja, nós temos menos patrimônio do que compromissos futuros com pagamento de benefícios. Então, nesse slide, a gente tem o resultado do plano. Então, o patrimônio de cobertura do plano foi de 1.506 milhões e as provisões matemáticas foram de 1.761 milhões. A diferença entre esses dois é o resultado do plano. Então, o resultado ele apresentou um déficit de 254,5 milhões. Esse é o nosso resultado contábil. Desse resultado contábil que foi deficitário, a legislação permite que seja deduzido o ajuste de precificação. E o que é o ajuste de precificação? Ajuste de precificação é a diferença das taxas dos títulos públicos comprados mantidos até o vencimento, que estão marcados na curva, então, e a taxa atuarial do plano, ou seja, a meta atuarial. Então, trazendo por um exemplo prático, vamos supor que a entidade tenha comprado títulos que rendam inflação mais 6%, e a meta atuarial do plano é inflação mais 5%. Essa diferença do 6 para o 5, ou seja, 1%, é um ganho que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. Então, essa diferença trazida a valor presente é o que nós chamamos do ajuste de precificação. Então, esse ganho futuro que nós vamos ter com a rentabilidade, com essa diferença de rentabilidade, ela é permitida de ser deduzida do déficit. Então, nosso resultado para fins de solvência é um déficit de 153,2 milhões. Tá? Então, esse é o resultado do déficit do plano BD Eletrosul no exercício de 2022. Então, fazendo um paralelo com o slide anterior, então nós temos um patrimônio de cobertura que ele é inferior às nossas provisões matemáticas. Nós temos o ajuste de precificação, que é aquele ganho futuro que nós vamos ter com a diferença de taxas, e nós temos o nosso déficit que foi num total de 153,2 milhões.
Falando um pouco sobre o déficit, né? Então a legislação ela permite que os planos tenham um valor de déficit sem necessidade de equacionamento. Como é que é definido esse valor? Tem alguns critérios técnicos que são levados em consideração, como a própria maturidade do plano, para definir esses valores. Então, o plano BD Eletrosul poderia ter 139,4 milhões sem necessidade de equacionamento. Como a gente viu, o resultado de déficit foi de 153,2 milhões, ou seja, ele foi superior ao nosso limite de déficit técnico permitido sem necessidade de equacionamento. Então, qual a consequência? Nós temos 13,7 milhões acima do limite. Então, a gente tem a obrigação, de acordo com a legislação, de fazer um novo plano de equacionamento para equacionar esses 13,7 milhões. Contudo, a legislação também determina que até 3 planos de equacionamento a gente tenha que equacionar no mínimo 1% das provisões matemáticas. A gente viu também que as nossas provisões matemáticas desse plano foram de 1.761 milhões. Ou seja, 1% das provisões matemáticas dá um total de 17,6 milhões. Então, de acordo com a legislação, no exercício de 2023, a gente vai precisar aprovar um plano de equacionamento com um valor mínimo de equacionamento de 17,6 milhões, que corresponde a 1% das provisões matemáticas. Nesses próximos slides eu vou explicar um pouco sobre a variação do patrimônio, né, como se comportou o patrimônio de 2021 para 2022 e como se comportaram as provisões matemáticas também nesse intervalo de tempo e quais foram os principais fatores que impactaram nessas alterações. Então, falando sobre o patrimônio de cobertura, a gente observa que ele variou positivamente, então a gente teve uma elevação de 2021 para 2022, e o que se deve a isso, principalmente a rentabilidade do plano, né, que é o que mais impacta o nosso patrimônio. A nossa rentabilidade ela foi de 9,39 contra uma meta atuarial de 11,37. Então, nós tivemos uma rentabilidade que ela foi abaixo da meta atuarial. Então, isso vai trazer alguns impactos para o plano que eu vou mostrar nos slides seguintes. Da mesma forma, a gente tem o passivo do plano, né? Então, as nossas provisões matemáticas. Comparando 2021 com 2022, a gente teve um cenário praticamente de estabilidade. Um dos fatores que mais impactou, que colaborou com essa manutenção do valor de passivo, foi a elevação da taxa de juros, como eu comentei, que trouxe um resultado positivo para o plano. Então, a gente alterou a taxa de juros de 5,09 para 5,24%. Nesse slide, a gente vai falar um pouco sobre a evolução do resultado. Então, como que a gente saiu de um resultado deficitário em 2021 de 277,4 milhões, que é essa coluna mais à esquerda, essa coluna cinza, para um resultado de déficit de 153,2 milhões em 2022, que é essa coluna cinza mais à direita. Então, nós tivemos fatores que impactaram negativamente no plano e fatores que impactaram positivamente. Então, nós temos aqui, iniciando, variações diversas, um impacto bastante pequeno de 2,2 milhões, aí as próprias características do plano. Nós temos a meta atuarial do resultado contábil impactando em 26,4 milhões. E o que isso significa? O que significa a meta atuarial do resultado contábil? É o déficit que é gerado pela própria existência do déficit, ou seja, quando o plano ele tem um déficit registrado, ele vai, quando não se equaciona integralmente esse déficit, ele vai gerar um novo déficit no exercício seguinte. Então, isso trouxe um impacto de 26,4 milhões. Nós tivemos a rentabilidade, que teve um impacto negativo de 25,2 milhões, ou seja, a gente não ter atingido a meta atuarial, né, o nosso retorno dos investimentos, como eu demonstrei nos slides anteriores, ele não superou a nossa meta atuarial, então a gente tem uma perda de 25,2 milhões.
Pelo lado dos ajustes positivos, nós tivemos alteração de taxa de juros, que ela passou de 5,09 para 5,24. Isso trouxe um resultado positivo para o plano, né? Como ele reduz o passivo, ou seja, ele reduz os compromissos futuros do plano, a gente acaba tendo um retorno positivo. Então isso teve um impacto de 31,6 milhões de positivo no plano. Além disso, outro fator que colaborou positivamente para o resultado foi o equacionamento do déficit do exercício de 2021, que o valor atualizado teve um impacto de 146,7 milhões. Então, esses foram os fatores que fizeram com que a gente saísse de um déficit de 277 em 2021 para um déficit de 153 em 2022. Então, a gente observa aí uma redução no valor deficitário, sendo explicado principalmente pelo equacionamento do exercício de 2021. Então, aqui um cronograma do plano de equacionamento, né? Como a gente viu agora, a gente vai precisar fazer um plano de equacionamento do exercício de 2022 e como funciona, né? Então, em 2022 a gente apurou o resultado posicionado em dezembro, né? Então, em dezembro de 22. Agora, no início de 2023, a gente está fazendo a apresentação do resultado. Até o final de 2023, a gente precisa apresentar para o Conselho Deliberativo um plano de equacionamento. O Conselho Deliberativo precisa aprovar esse plano de equacionamento ainda no exercício de 2023. E até abril de 2024 vai ser dado início ao novo plano de custeio. O que é esse novo plano de custeio? Ele vai contemplar essa nova alíquota de contribuição extraordinária, contemplando esse déficit que foi apurado no ano de 2022. Então, a apresentação do resultado era isso. Nesse slide a gente tem então os nossos meios de contato, nosso e-mail, WhatsApp, e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Galuzzi Sansivieri, eu sou gerente de investimento da Elos e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico de 2022. Primeiramente, vale comentar que o ano de 2022 foi um ano onde praticamente todos os países do planeta vivenciaram uma inflação e uma taxa de juros bastante altas. O primeiro movimento que a gente verificou é ainda relacionado à pandemia da Covid-19. Os governos, ao final de 2021 e início de 2022, começaram a fazer as aberturas comerciais e aí sim as economias começaram a voltar à normalidade. No mercado norte-americano, a gente teve no ano de 2022 uma bolsa com uma taxa negativa de 24,88. Além disso, os Estados Unidos sofreram com uma das maiores inflações ao longo dos últimos anos, superando inclusive a inflação brasileira. Por lá, o governo americano também teve que atuar subindo as taxas de juros do país, o que não era visto há muito tempo. No mercado europeu, não foi diferente. Fruto da pandemia da Covid-19 e dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, os europeus passaram por um período com taxas de juros altas e o governo teve que atuar subindo as taxas de juros do país. Falando especificamente da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente verificou que a parada de fornecimento de energia pela Rússia para a Europa foi o fator preponderante para as dificuldades verificadas na Europa em 2022. A Ucrânia, por sua vez, também teve que encerrar parte de sua produção em grãos, em fertilizantes, o que também trouxe impacto ao mercado brasileiro e ao mercado do resto do mundo. Falando sobre o Brasil, tivemos o ano de 2022, onde as taxas de juros tiveram uma escalada bastante alta a partir de fevereiro de 2022. As taxas iniciaram o ano em torno de 8% e encerraram com uma taxa de 12% aproximadamente. Isso foi necessário para que o governo conseguisse controlar a inflação, que em meados do ano atingiu o patamar de 11,89. Apesar disso, o IPCA em 2022 encerrou em torno de 6%. Quando a gente observa os principais indicadores financeiros em 2022,
a gente verifica um CDI com taxas de 12%, o Ibovespa, que é um indicador relacionado à Bolsa Brasileira, com um retorno no exercício de 4,69%, e o PIB brasileiro com um crescimento de apenas 2,9%. Esse cenário fez com que a gestão dos investimentos fosse bastante complexa e desafiadora para os fundos de pensão. Bom, pessoal, agora a gente vai falar das melhorias que implementamos na carteira de investimento da Elos ao longo de 2022. O primeiro destaque é a criação de 2 fundos exclusivos geridos pela Elos para que possamos concentrar as alocações em renda variável e multimercado em veículos específicos. Desta forma, todos os planos terão as mesmas alocações tanto no segmento de renda variável como de multimercado. Outro destaque foi a diminuição de risco dos planos BDs, uma vez que aproveitamos as altas taxas de juros e compramos NTNBs com taxas acima da meta atuarial para marcação na curva. Este movimento traz menos volatilidade para as cotas do plano e auxilia na busca pela meta atuarial. Outro destaque foi a consolidação dos investimentos no exterior, onde todos os planos passarão a fazer investimento por meio do mesmo veículo. Além disso, concluímos no final de 2022 a seleção de um novo fundo para a gestão dos caixas dos planos de benefício. Esse fundo de renda fixa, além de ter baixo custo, ele auxilia na dinâmica de pagamentos e recebimentos dos planos. Um outro destaque foi a alteração da consultoria de investimento, que, ao longo de 2022, pôde agregar no nosso dia a dia tecnologias como sistemas e apresentações para os nossos órgãos colegiados. Por fim, vale destacar o início da implementação do novo sistema de gestão de investimento. Esse sistema, além de auxiliar na dinâmica da área de investimentos, também trará ao participante maior velocidade na prestação das informações. Por último, pessoal, eu gostaria de destacar que as decisões de investimento da Elos são pautadas pelas melhores práticas de governança. Temos o selo da ABRAP para a gestão de governança de investimentos e todas as discussões contam com a colaboração das áreas técnicas da Elos, da consultoria de investimento, do comitê de investimentos, que tem representantes de participantes assistidos e aposentados, da diretoria executiva e do conselho deliberativo. Nesse slide, a gente pode verificar a rentabilidade histórica do plano BD Eletrosul. Desde seu início, o plano apresenta rentabilidade superior ao CDI e ao INPC. A linha azul clara representa a rentabilidade aferida pelos investimentos do plano, e a azul escura representa a meta atuarial do plano em todo o período. Pelo slide, é possível verificar que, a partir de 2020, fruto dos impactos da pandemia-19 e de seus efeitos na economia, os investimentos do plano não conseguiram superar a meta atuarial. De toda forma, a equipe da Elos vem atuando para melhorar o desempenho e a gestão dos investimentos. Eram essas informações que a gente tinha do plano BD Eletrosul. Muito obrigado e se tiverem dúvidas, por favor, entre em contato com nossos canais de atendimento.